my baby. She's not a dame nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Imagina que um amigo te manda um mod de Minecraft pra você testar. Sem pensar muito, você instala, achando que vai ser só mais uma experiência divertida. Mas eu garanto, você vai se arrepender profundamente dessa escolha. No começo tudo parece normal, é apenas uma pequena criatura amigável que te acompanha. Mas quanto mais você confia nela, mais percebe que nunca deveria ter deixado essa criatura entrar no seu mundo. E o Verity é um mod de terror de Minecraft, que ganhou enorme popularidade depois que o criador de conteúdo, Deathmob, começou a fazer uma série dedicada a ele. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link da série. Tem atualmente 2 episódios e eu recomendo você assistir. E todo o crédito é dedicado a ele. Ele fez um ótimo trabalho. Mas o que mais me chamou a atenção nesse mod é que ele se destaca não pelos sustos, mas sim pelo terror psicológico, que mostra uma criatura aparentemente amigável pode aos poucos se tornar o seu pior pesadelo. A história começa com Deathmob encontrando uma coisa. Essa bolinha amarela é o Verity e vai por mim. Era muito melhor ter dado um chute nessa coisa agora no começo, fazendo igual a equipe Rocket. Logo de cara, essa coisa se apresenta dizendo que sabe absolutamente tudo do mundo. E convenhamos, qualquer um faria a mesma coisa que o Deathmob fez, colocar essa história à prova. Então ele começou com algumas perguntas simples. Quanto é 2 mais 2? Qual a capital da França? Qual o raio da explosão de Creeper? E o Verity respondeu tudo sem pensar 2 vezes. Só que, parando para analisar, essas perguntas não provam absolutamente nada. Eram informações que qualquer pessoa ou assistente virtual poderia encontrar na internet ou nos arquivos do jogo. Então Deathmob resolveu aumentar um pouco o nível de dificuldade e fez uma pergunta muito mais específica: em qual bioma a gente está? E sem hesitar, a Verity responde planícies. E realmente, ele acertou novamente. Isso pode parecer uma informação boba, mas foi o suficiente para Deathmob começar a acreditar que aquela criatura realmente sabia de tudo. Afinal, ela não tinha apenas acertado uma curiosidade qualquer, ela tinha respondido uma informação específica sobre o mundo em que eles estavam. E pensando por esse lado, faz muito sentido ele querer levar o Verity junto na aventura. Imagina ter uma criatura que sabe onde fica todos os recursos, biomas, estruturas, praticamente qualquer informação do jogo. Para qualquer jogador de Mine, isso seria praticamente um assistente perfeito. E o Verity, bom, ele ficou muito mais feliz do que deveria com essa decisão. A partir daqui, seguimos praticamente uma gameplay normal de Minecraft, salvo algumas situações. Enquanto o Deathmob coletava madeira, ele ficava imaginando do que realmente se trata esse mod que o amigo mandou. Não pode ser só um mod para adicionar um assistente virtual no Mine, né? Com isso, Deathmob começa sua gameplay normal de Minecraft, coletando carne, carvão, pedra, o básico do Minecraft, até que ele decide testar mais uma vez o Verity, perguntando onde ficam os diamantes mais próximos daquela região. Na camada menos 58, 73 quarteirões pro Nordeste. Puta. Ok, você é realmente útil. Mas se isso estiver errado, eu vou desinstalar você. Eu digo a verdade e somente a verdade. E preste atenção na frase que ele diz: eu digo só a verdade e somente a verdade. Guarda essa informação, porque ela vai ser útil lá na frente. E finalmente Deathmob chega no local e realmente tinha diamantes ali. A partir desse momento, ele passa a confiar cada vez mais no poder do Verity e começa a fazer várias perguntas para facilitar sua gameplay, como onde fica a vila mais próxima, onde determinados recursos estão, e como esperado, o Verity acerta todas as perguntas. Com isso, o Deathmob decide estabelecer uma base e rola um pequeno timelapse mostrando a relação deles dois se desenvolvendo. Eu até diria que eles estavam criando uma certa amizade, mas o que é bom dura pouco. Mas as coisas começam a ficar estranhas quando Deathmob faz uma pergunta que não tenha absolutamente nada a ver com o jogo. Very, eu tô sem ideias. O que eu deveria fazer de janta hoje? Você comeu pizza ontem. Tenta dessa vez algo mais saudável, tipo uma salada. Peraí, eu comi pizza ontem. Você pode me perguntar qualquer coisa, eu sei tudo. Ok. Eu esqueci. E eu não sei o que me impressiona mais, a calma desse cara ou a resposta dessa coisa. E para quem não entendeu, o problema é que o Verity sabia exatamente o que o player comeu na noite anterior na vida real. Mas beleza, se ele não ligou, também não ligo. Já no dia seguinte, o Deathmob pergunta se existem algumas vilas por perto, já que precisava fazer algumas trocas. O Verity responde que realmente existe algumas vilas lá por sul, mas é melhor evitar as do leste, já que os aldeões se foram. O Deathmob fica curioso e resolve conferir pessoalmente, e quando
chega lá, realmente não havia absolutamente ninguém. Só que o Verity precisava dar mais explicações. Verity, o que houve aqui? Algo passou aqui. Algo caçando os villagers? Não. Então... algo que estava faminto. E lembra do que eu falei, que o Verity não mente? Então, aparentemente, ele omite muito bem alguns detalhes. Porque é claro que ele sabe exatamente o que aconteceu naquela vila. Afinal de contas, ele não sabe de tudo. Já no dia seguinte, o Death Mob resolve fazer uma torre de vigília no topo de uma montanha. Afinal, seja lá o que for essa criatura faminta, é melhor estar preparado para quando ela chegar. Enquanto isso, o Verity passa o dia inteiro ajudando o Death Mob com diversas tarefas normais do Minecraft, como cozinhar ferro, além de fazer algumas perguntas cada vez mais pessoais, como por exemplo, se ele mora sozinho na vida real e principalmente qual o seu lugar favorito do mundo. Tirando isso, nada muito interessante acontece. Só um pequeno detalhe, o Verity parece que não gostou muito das respostas. Aquele sorriso que sempre estava estampado no rosto simplesmente desapareceu, dando lugar a uma expressão de puro tédio. E quando Death Mob perguntou por que ele estava daquele jeito, o Verity simplesmente respondeu que sempre estava sorrindo e colocou um sorriso macabro no rosto. Já à noite, a casa está um completo silêncio, então Death Mob pede para o Verity colocar uma música e ele começa a tocar um jazz. E se você parar para perceber, essa é a exata música que toca no começo do vídeo. E enquanto Death Mob organiza sua base e aproveita a música, ele nem percebe que existe alguma coisa lá fora o observando, sedento, faminto. E já no dia seguinte... Bom dia, Verity. Tem algo que eu preciso saber hoje? Algo está vindo em 3 dias. Quê? Algo está vindo em 3 dias. E sem perder tempo, o Death Mob pergunta se existe alguma forma de impedir aquilo, e o Verity responde, não mais. Então, durante os 3 dias seguintes, o Death Mob faz tudo o que pode para se preparar, fabrica armaduras, junta comida e até monta uma armadilha de lava para tentar se defender. Só que, enquanto os dias passam, o Verity também muda. O sorriso dele fica cada vez mais macabro, o rosto começa a ficar todo bugado e do nada ele solta um som extremamente alto. Não sei o que tá acontecendo, mas... você tá bem? Ah, meu Deus! Para com isso, cara! Para com essa merda! E quando Death Mob pergunta o que foi aquilo, o Verity simplesmente responde, é o som da noite. Mas deixando isso do lado, o Death Mob continua reforçando sua base. Até que, ao cair da noite, ele resolve fazer uma pergunta ao Verity que estava martelando na sua cabeça. A criatura faminta que destruiu aquela vila, era você? E como resposta, o Verity apenas começa a tocar aquela mesma música. Puto da vida, Death Mob simplesmente vai dormir. E na manhã seguinte toma uma decisão. Ele enterra o Verity em blocos de terra, prendendo ele dentro da base e segue sozinho para a torre de vigília. E o Verity fica completamente transtornado com essa atitude dele, chegando até a ameaçar o Death Mob. Isso não vai ajudar. Eu vou pra torre de vigia. Eu sei onde essa torre fica! Sim, eu sei que sabe. Você sabe tudo. Isso acabou o mob! Você é meu! Mas ele simplesmente ignora e continua com seu plano. Só que quando chega a noite e ele tenta dormir, a seguinte mensagem aparece. Aqui temos 2 problemas. O primeiro é que essa mensagem só aparece quando existe algum mob hostil por perto. E a segunda é que o Verity não deveria se mover. Ele é simplesmente uma bola amarela em meio a um monte de terra. Mas mesmo assim o Death Mob resolve verificar. E assim que ele desce da torre e coloca seu pé no chão, Verity? Ah, meu Deus! Não, Verity! e aqui percebemos que o Verity ainda está faminto, e o prato principal da noite é o próprio Death Mob. Desesperado, ele sai barricando tudo que consegue, desde as escadas até o topo da torre, e então a música para, e o silêncio toma conta de tudo. Porque o fato da música ter parado agora não significa que ele foi embora. Eu não sou burro.
E aí, o coração ainda tá funcionando? Eu tomei susto todas as vezes que eu assisti essa desgraça. Meu Deus do céu. E eu vi umas 4, 5 vezes. Quando eu tava fazendo a pesquisa e quando eu tava editando. Então vocês tinham que tomar pelo menos um. Mas é nesse clima gostoso que termina o primeiro episódio. E o segundo começa da seguinte forma. O Death Mob continua fugindo do Verity. Com isso, ele quebra todas as barricadas que ele fez e pula lá de cima da torre. Já não parecia haver mais esperanças. Então ele toma uma decisão. Voltar para a antiga base, onde tinha deixado as armadilhas de lava, esperando que o Verity finalmente caísse nelas. Só que... A janela! Ah, acho que tá tudo bem. Ah! Verity, para! eu acho que não deu muito certo. Como última tentativa, o Death Mob resolve conversar com o Verity, ou melhor, o objeto que ficou para trás, que agora voltou a ser apenas uma pequena bola amarela. Então ele diz para o Verity que poderia ter ido para muito mais longe, mas ele não foi, e ele voltou por ele. E nesse momento, o Verity para. Com isso, o Death Mob percebe uma coisa: ele está preso ao Verity, e uma das coisas que ele não pode fazer é contrariá-lo. Já na manhã seguinte, o Verity está bem descontraído e prestativo, reabastecendo os ferros do jogador, dando dicas de cavernas para conseguir experiência, passando muito a vibe de dois amigos jogando Minecraft juntos. Mas essa amizade é só uma aparência. Existe um momento que a verdade está bem clara. O Death Mob comenta que vai para um determinado local e o Verity responde de maneira seca: não. E sem pensar duas vezes, o Death Mob simplesmente obedece. E é aqui que percebemos que ele não está fazendo isso porque quer, e sim porque tem medo do Verity. E sinceramente, ele seria burro se não tivesse. A partir daqui, volto para uma gameplay normal de Minecraft, com vários momentos divertidos e engraçados. Até dá pra esquecer que isso é um vídeo de terror por um certo momento. Resumindo, o Death Mob vai pro Nether, pega minérios, quase coloca fogo na própria casa por conta de uma chaminé mal feita, e chega um momento que ele pergunta ao Verity onde fica uma vila próxima, que ele quer recursos para encantar seus itens. Só que o Verity responde que isso não é necessário. Com ele por perto, o Death Mob simplesmente não precisa de mais ninguém. Como se isso tudo não bastasse, algum tempo depois, o Verity faz uma pergunta bem estranha. Você pensa em mim quando não está jogando? Quê? Tipo, quando eu estou fora? Sim. Você é meio difícil de esquecer. E essa frase só confirma uma coisa: o Verity é extremamente ciumento e possessivo. Ele quer o Death Mob só pra ele. E você lembra, a única coisa que fez o Verity se acalmar no ataque de fúria que ele teve na noite passada foi quando o Death Mob falou que voltou por causa dele. Já no dia seguinte, enquanto o Death Mob reforçava a sua base, um pequeno acidente aconteceu. Oh! Não! Verity! Peraí, quê? Não Calma. faça isso! Foi sem Achei que querer! estávamos se dando bem! Eu Eu confiei tropecei! em você! Eu tropecei e você escapou das minhas mãos! Foi sem querer, Verity! Ok. Por sorte, ele consegue convencer o Verity que foi algo sem querer, mas sinceramente aquilo foi uma clara tentativa de se livrar dele, só que não deu muito certo. Sem muitas opções, o Death Mob decide pedir ajuda a um amigo, o Twixel. E é aqui que minhas suspeitas estavam certas. Durante esse tempo, o Death Mob apenas estava fingindo que gostava da companhia do Verity, mas carregar uma máscara por muito tempo para agradar outras pessoas pesa demais, e uma hora ou outra ela cai. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de muita conversa, o Death Mob consegue convencer o Twixel a entrar naquele mundo para tirar suas próprias conclusões. E sinceramente, baita ideia. Colocar outro jogador dentro de um mundo onde existe uma criatura imortal, sedenta de sangue e extremamente ciumenta. Só que ao contrário do que eu esperava, a interação do Twixel e o do Verity aconteceu normalmente. Na verdade, o Twixel chegou a até pensar que o problema seria o próprio Death Mob, que ele tinha passado tempo demais sozinho naquele mundo. E na cabeça dele, por mais bem feito que aquele mod fosse, era apenas isso, um mod. O Death Mob fica completamente transtornado e resolve revelar tudo o que aconteceu naquela noite, quando o Verity se transformou naquela criatura e tentou matá-lo. Com isso, o Twixel passa a acreditar um pouco mais no amigo e decide pesquisar tudo que consegue sobre aquele mod. Só que o Twixel não demora muito para queimar a própria língua. Pouco tempo depois, enquanto conversava normalmente com o Verity, ele comenta sobre seu canal, e o Verity responde dizendo que gostou muito de uma série que ele fez. E é nesse momento que o Twixel percebe que o amigo dele não estava tão louco quanto ele imaginava. Depois de um tempo de pesquisa, o Twixel chamou o Death
Deathmob e diz que precisa conversar com ele, mas em particular e durante a noite. Então o Deathmob tenta convencer o Verity a ficar dentro da casa, dizendo que precisava resolver assuntos pessoais com o Trixel e que não tinha nada a ver com ele. E surpreendentemente o Verity aceita. E com isso os dois saem durante a noite para o Trixel explicar tudo o que conseguiu descobrir sobre aquele mod. Ele conta que encontrou uma postagem de um cara feita há 2 anos atrás, dizendo que estava passando exatamente pelo mesmo problema. E quando finalmente ele ia revelar o que ele tinha descoberto, eles percebem uma coisa: a música fica cada vez mais alta. É como se o Verity estivesse se aproximando cada vez mais. Com isso, o Deathmob e o Trixel bolam um plano. O Deathmob ficaria distraindo o Verity, enquanto o Trixel reuniria todas as informações possíveis sobre aquele mod e principalmente uma forma de destruí-lo de uma vez por todas. Então voltamos para alguns momentos de qualidade entre o Deathmob e o Verity, até que a cena corta para a câmera do Trixel. Vemos ele cercado de livros e anotações, pesquisando sem parar. Em um determinado momento, ele manda uma mensagem privada pro Deathmob, dizendo que precisa apenas de 5 minutos e termina tudo. Só que aquela bolinha amarela sabe de tudo, e o Verity pergunta: onde está o Trixel? O Deathmob inventa uma desculpa qualquer e discretamente manda uma mensagem pro Trixel. O Verity descobriu. Já terminou? Em minutos do nada, o Trixel aparece na casa do Deathmob dizendo que finalmente encontrou a resposta. E sinceramente, esse cara já tava doido pra ir pro céu, porque não tem condições. O Verity pergunta pra ele o que ele encontrou de tão interessante. O Trixel simplesmente ignora a pergunta e vai embora. E durante aquela noite, o Trixel recebe uma visita. Olá, Twixel! Só um adendo, eu odeio o jumpscare. No dia seguinte, o Deathmob estranha o sumiço do amigo e decide ir lá na casa dele verificar o que aconteceu. E quando chega lá, só encontra um enorme rastro de sangue espalhado pela casa e parte desse sangue do lado de fora, mostrando que o Trixel ainda tentou fugir. Sem entender direito o que aconteceu, ele vai perguntar ao Verity. E é aqui que acontece uma coisa muito importante. Pela primeira vez, o Verity mentiu. Ele diz que o Trixel simplesmente foi embora. E completa: agora somos só eu e você. Não é melhor assim? Sem responder nada, o Deathmob apenas se deita ao lado do Verity e vai dormir. E no dia seguinte ele decide procurar qualquer ser vivo naquele mundo. Só que o Verity responde que não sobrou mais ninguém para ele encontrar. Mas mesmo assim o Deathmob resolve procurar. E ele realmente não encontra mais nada. Nem aldeões, nem aranhas, nem animais. O Verity devorou tudo, só para ter o Deathmob exclusivamente para ele. Mas durante essa busca, o Deathmob encontra algo. E esse lugar é exatamente o mesmo que o Trixel estava fazendo nas pesquisas sobre o Verity. A sala está cheia de placas, livros, anotações, só que uma coisa chama a atenção: uma placa cheia de pontos de interrogação. O Deathmob quebra aquele altar e encontra um baú escondido. Dentro dele existe um livro. E se você reparar, quando o Trixel aparece na casa do Deathmob dizendo que encontrou a resposta, é justamente esse livro que ele estava segurando. E agora você deve estar se perguntando o que tem dentro desse livro. No livro, o Trixel explica que o Verity é muito mais antigo do que parece. Na verdade, ele é muito mais antigo do que o próprio Minecraft. Ele também explica que o Verity nunca quis o fim de nenhuma das pessoas que ele encontrou. Pelo contrário, todas as pessoas que vieram antes do Deathmob foram mantidas ao lado dele pelo maior tempo possível. E quando finalmente tentavam ir embora ou resistir, ele simplesmente não deixava. O Trixel termina dizendo que é impossível destruir o Verity de maneiras convencionais. Isso porque ele sequer faz parte nativamente do código do jogo. Ou seja, não existe nenhuma forma de apagar ou matar essa criatura. A única maneira seria fazer o Verity cometer um erro. Segundo o Trixel, o Deathmob precisa conduzir o Verity à própria falha, fazendo com que ele destrua a si mesmo. Depois disso, o livro fica completamente em branco até chegar na página 31. Nela existe apenas uma sequência de palavras: X-Ray, Juliet, Sierra, India, Mike, November, Romeo, Mike, Tango, Romeo e Juliet. À primeira vista, isso parece completamente aleatório, mas se você pegar a primeira letra de cada palavra e aplicar uma cifra de César, que é uma maneira de codificar mensagens avançando ou voltando um determinado número de letras do alfabeto. Nesse caso, pegando a primeira letra de cada palavra e voltando 5 casas, temos a mensagem Send him home, ou traduzindo, mande-o para casa. E é justamente aqui que começam as perguntas. O que significa mandá-lo para casa? Isso quer dizer que o Verity sequer pertence a esse mundo e se precisa mandar ele de volta, de onde ele veio. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a possibilidade de existir mais de uma criatura nesse mundo. Lembra daquela cena que o Deathmob
Deathmob tá dentro de casa escutando uma música que o Verity está tocando. Enquanto isso, do lado de fora tem uma criatura na escuridão observando ele. Então, será que aquele monstro realmente era o Verity ou era alguma outra coisa? Ou será que existe outras entidades igual a ele? Por enquanto, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Agora só resta esperar o próximo episódio, porque é aqui que essa história acaba. Mas o terceiro episódio já foi confirmado pelo criador, e quando sair, pode ter certeza que eu vou trazer a continuação dessa história pro canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça de conferir a série original do Deathmob. Ele vai estar na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve e comenta, eu sempre tento responder todo mundo. E pelas pessoas que estão me ajudando, dando uma palavra de apoio, eu agradeço muito. Isso vale muito pra mim. Obrigado mesmo. O último vídeo que eu fiz de Blasphemous tá indo muito bem para o começo do canal, e eu agradeço todo mundo que deixou um comentário de apoio. Sério mesmo. E falando nele, eu vou deixar o card aqui na tela pra vocês conferirem pra quem não viu ainda. E é isso, eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau.